Olá, gente. Eu me chamo Sara Barbosa e hoje estou aqui para dar início a um projeto, uma realização minha, pessoal, de semanalmente trazer um artista. Inicialmente, vamos começar pelos sergipanos, onde eu vou falar sobre o meu ponto de vista, sobre a minha ótica, a história desse artista. Para começar, o primeiro artista é José Antônio dos Santos. Lembrou de alguém assim? Consegue imaginar quem seja? Ó, vou dar outra dica, viu? Filho de Domitila Pastora. E agora? Ficou fácil? Então, gente, ele é de Estância. E como, de costume, no interior nós sempre pertencemos a alguém, José pertencia a Domitila, a mãe dele. Ou seja, José de Dome. E como a gente sempre procura uma forminha de encurtar, se tornou Zé de Dome. Esse estanciano, que foi o artista que me motivou a estudar arte, por me atrair com a sua pintura. Mas o que é que o José de Dome fazia? Vou logo adiantando, ele trabalha desde cedo com a mãe, trabalhou, né, desde cedo com a mãe na fábrica de tecido. E a sua vida artística não se iniciou pela pintura, se iniciou pelo teatro. Aos 14 anos, ele chegou até a apresentar uma peça de teatro lá em Estância. Vocês sabiam disso? Mas veja só, foi só após a morte da sua mãe, em 1939, que ele se encontrou numa situação difícil, né? Tanto financeiramente, mas como socialmente. Zé de Dome, ele enfrentou muita dificuldade lá em Estância, também, né, devido à sua sexualidade. Então, ele reuniu forças e foi morar em Salvador, se mudou para Salvador. Chegando lá, ele encontrou apoio de alguns amigos, e aí ele começou a trabalhar. Ele trabalhou como fiador, marceneiro, sapateiro. Então, com esses trabalhos, né, ele conseguiu posteriormente ir morar em uma casa em Massaranduba. E daí ele começou a pintar, né, também resgatando conteúdo do que ele lia. E aí ele começou a pintar, é, levar o cavalete dele para a rua e representar o que ele via. Mas é bem interessante ressaltar que a primeira obra vendida de Zé de Dome foi em 1945, ou seja, 6 anos depois a morte de sua mãe, e foi vendida por 200 euros. Mas foi em 1955 onde ele teve a sua primeira exposição individual no quarto Salão Baiano de Belas Artes. E lá nessa exposição, ele pintou especificamente uma tela que tinha o nome Igrejinha de Massaranduba. E foi através dessa pintura, dessa tela, uma das, né, que atraiu o olhar da sociedade e dos intelectuais para aquele ambiente, aquele lugar onde muitos não tinham interesse, mas sobre a ótica de Zé de Dome. Então, a partir daí, ele começou a pintar ainda mais, ele expôs em várias exposições coletivas, como individuais. E olha, gente, Zé de Dome, ele é conhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele expôs em vários países, no México, nos Estados Unidos, na Espanha, na Nigéria e entre outros. Em 1961, ele teve a sua primeira exposição individual no Rio de Janeiro. Em 1963, ele retornou para cá, para Sergipe, né? Aí ele teve uma exposição aqui em Aracaju e também teve uma exposição em Estância, onde essa exposição ela foi patrocinada pelo prefeito de Estância, que era o Hélio Amado. Mas foi em 1965 que ele fixou morada em Cabo Frio. E lá em Cabo Frio ele criou uma boa relação com os moradores. E foi então em 1982 que ele veio a falecer, aos 61 anos. Mas é interessante lembrar, e talvez alguns de vocês não saibam, é que Zé de Dome ele tem um museu com o nome dele lá no Rio de Janeiro, onde tem uma exposição fixa com várias obras dele lá. E ele criou uma paixão muito grande pelo Cabo Frio. Ele representou, tem muitas obras dele, onde ele representou a paisagem e os pescadores, a marina, tudo que ele pôde viver lá. E assim, a pintura de Zé de Dome, ela atrai. Todos aqueles que olham conseguem identificar que é ele, e as cores que ele traz, sempre muito vivas, sempre muito marcadas. É impossível não identificar a nossa sergipanidade, aquela força de quem vem daqui. Zé de Dome faleceu em 1982. Se ele estivesse vivo hoje, em dezembro, ele estaria completando 105 anos, mas ele se tornou imortal através de sua obra, que vai perdurar por toda uma vida. E Zé de Dome é muito especial para mim, porque foi ele que foi a pintura dele, né, que despertou em mim a curiosidade de pesquisar mais sobre a obra, né? E foi uma obra que eu nunca vou esquecer, que é um rosto. E eu fiquei muito curiosa em entender o que levou uma pessoa, um artista até então que eu não conhecia, fazer aquele rosto tão expressivo. Hoje eu tenho o prazer de ter uma obra, um rosto dele aqui em minha casa, porque eu gosto muito. E através da sua arte, da sua expressão, da sua originalidade, de suas cores, ele consegue atrair a atenção de todos aqueles que têm a oportunidade de contemplar as suas obras.